Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Bom dia, estamos começando mais um programa Mundo dos Negócios. O foco hoje vai ser turismo. Nós vamos conversar aqui com um empresário bem reconhecido aqui no mercado, que atua no turismo há muitos anos e que tem também uma atividade de acompanhamento permanente das coisas do turismo, da economia daqui. É um empresário com uma visão diferente. Eu observo sempre o comportamento dele nas participações que ele tem. Tem uma visão completamente diferente que pode falar sobre a atividade do turismo, que afinal de contas ela congrega 52 outras atividades. Bom dia, George Goss. Satisfação de tê-lo conosco aqui. Bom dia, Gênio. É uma alegria estar aqui com você e com sua audiência tão qualificada. Muito obrigado. George Goss é dirigente de um grupo empresarial daqui muito conhecido, que tem 3 unidades hoteleiras, mais ou menos aí 600 leitos, é isso? Isso, 600 apartamentos. Quais são os hotéis? Bem, nossa empresa é uma das maiores empresas de turismo e hospitalidade aqui do estado e tem 3 hotéis, o Praia Mar, que foi o primeiro em Ponta Negra. Depois nós inauguramos a segunda unidade também em Ponta Negra, o Praia Mar Express, e mais recentemente o Holiday Inn, próximo à Arena das Dunas. Sim, que tem grandes eventos, trabalha também na área de eventos lá, né? Exatamente. É difícil empreender aqui, George? Bem, existem as dificuldades, mas o DNA da nossa empresa, que é uma empresa familiar, é um DNA empreendedor que veio... Vem de seu pai, né? Que vem do meu pai, que é o fundador, mas antes disso, vem do meu avô, que empreendeu uma grande jornada que foi emigrar do Líbano para o Brasil e aqui constituir uma família de empresários. Ou mesmo também com a família da minha mãe, que são empreendedores do Siridó, e eles se juntaram, formaram essa empresa, que hoje, juntamente com meus outros 3 irmãos, somos 4, cada um em sua área, nós tocamos essa empresa. Vamos humanizar. Vamos dar os nomes. O nome do seu avô e da sua avó, que você falou. Sua avó do Siridó, seu avô libanês. Abdon Gosson, sim. Meu avô, é um empresário que empreendeu bastante aqui no setor de confecções, foi um dos pioneiros do setor de confecções, junto com minha avó, também descendente de libaneses, Elita Serquis Gosson. Certo. Né? Pais do meu pai, Canindé Gosson. Certo. E, claro, figurasse. Minha mãe, Janeide, veio do Siridó de Parelhas. Sim, a sua mãe que é do Siridó. Parelhas que é uma região também de confecções, essas coisas, né? E se juntaram, fundaram essa empresa de hotelaria e hoje estamos nós, os 4 filhos, também dando continuidade ao trabalho deles. A tradição de libanês facilitou a presença das empresas aqui ou apenas o foco de vocês em querer fazer e fazer diferente é que foi fundamental para a realização do negócio? Eu acho que essa história está muito ligada com a oportunidade que o turismo mostrou para várias empresas daqui e muitas empresas que estavam também ligadas no setor de construção civil nas décadas de 80 e 90, que viram no turismo como uma oportunidade de crescimento, de diversificação dos seus negócios, né? Meus pais, à época, trabalhavam na área de construção civil e viam no crescimento do turismo como uma oportunidade de diversificação no primeiro momento, mas cresceu tanto que passou a ser a principal atividade hoje econômica concentrado. deles, né? Quem são os principais clientes de vocês? Onde é que vocês vão? De onde vêm os clientes de vocês? Desses 3 hotéis que têm perfis distintos, embora 2 estejam em Ponta Negra. Cada um dos hotéis tem pelo menos 2 áreas principais de atuação, né? Quer seja na área de eventos, que é um segmento forte, tanto no Praia Mar como no Holiday Inn, quer seja no turismo de lazer, que está nos 2 hotéis de Ponta Negra, e também no turismo de negócios, que também tem os viajantes de negócios que não necessariamente participam de eventos. Então, dentro desse leque, nós temos no segmento de lazer as grandes operadoras, né? São grandes clientes nossos, como a CVC, como a Azul Viagens, como a Decolar, como a Booking.com, também essas agências de viagem online, como essas 2 últimas. No segmento de eventos é bastante diversificado, então nós temos clientes que realizam grandes eventos aqui,
A exemplo de, recentemente, nós realizamos o Congresso Brasileiro de Genética, que recebeu pessoas do Brasil todo, palestrantes internacionais também, até clientes locais que realizam convenções, como a Unifarma, outros clientes também do setor de supermercados, e a gente vai tendo um mix de eventos, desde pequenas reuniões até eventos nacionais, a gente tem todo esse leque. E o segmento corporativo, ele é ainda mais diversificado. Então, tem contas corporativas da área de varejo, como, por exemplo, a Avan, que abriu agora. Abriu agora. Nós tivemos uma grande demanda das pessoas que vieram fazer a implantação, o treinamento do pessoal da Avan, foi um grande grupo que ficou lá durante um tempo. O mesmo caso aconteceu na inauguração da Ferreira Costa. E existem outras contas ligadas também ao segmento de energia, de energias renováveis, que estão sempre produzindo aqui, buscando negócios aqui. Então, nós temos um potencial aqui gigantesco, né? Só na parte de hotelaria a gente tem trabalhamos em 3 segmentos, diversificamos. Quando a maioria das empresas do setor foca bastante apenas no setor do turismo de lazer. A gente diversificou. Quer dizer, isso significa dizer que vocês têm ocupação plena o ano todo? Não necessariamente, né? Assim, nós estamos ainda consolidando a retomada. A retomada está em pleno andamento, né? Tem muitas oportunidades de negócio com essa demanda reprimida, que ainda está reprimida, do turismo de lazer, né? Existe uma oferta de voos, uma perspectiva de oferta de voos para Natal, que sempre foi o grande gargalo do nosso negócio aqui no turismo de lazer. A gente tem uma oferta de voos um pouco mais confortável para os próximos meses. Para o verão, para a autoestação? Para o verão, para a autoestação, e de origens mais diversificadas, voos de origens que não tínhamos há muito tempo, né? Como o interior de São Paulo, voos diretos de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. George, tem muita coisa nova acontecendo. Perdemos completamente os estrangeiros? Bem, eu diria que mais de 90%, né? A gente tem aí uma demanda bastante concentrada no turismo da América Latina, notadamente na Argentina, e a Argentina está nessa situação que todos nós sabemos, né? Uma crise econômica bastante forte. Com relação aos europeus, a gente tem uma demanda ainda, vamos dizer assim, bastante limitada com aqueles que conheceram aqui, vieram em grande volume nos anos 2000, mas hoje se limitam àqueles poucos que vêm ainda através dos voos da TAP. O que foi que houve que esse fluxo deixou de existir? Bem, aconteceu muita coisa, né, naquele período. A gente teve uma grande época de oportunidades que se iniciaram em 2001, quando começaram. Já tínhamos naquela época o primeiro voo, que era o da Itália, e se iniciaram os voos de Portugal, né? Na verdade, tivemos durante um curto espaço de tempo um voo da TAP, a partir de 99, de Lisboa para Natal, que era um voo semanal, e depois iniciaram os fretamentos, que eram semanais, mas começaram com grande frequência e começaram a ser diversificados. Depois os escandinavos, depois, um pouco mais à frente, os holandeses. Chegamos a ter voos do Reino Unido, da Inglaterra, até da Suíça tivemos voo, pra você ter ideia. Tem um voo que teve uma operação que durou apenas um ano, que fazia Zurique, Fortaleza, Natal. Então, assim, foi uma grande demanda naquele momento. Eu diria que houve uma deterioração das condições de segurança pública, que foram muito negativas naquele período. Aconteceram vários fatos específicos que repercutiram muito negativamente, né, nos países de origem, né, casos específicos que aconteceram com alguns turistas escandinavos. Teve um assassinato de um sueco lá em Pipa. Isso, aquilo foi terrível. Saiu nas manchetes dos jornais da Suécia. E aí, durante um bom tempo. E outros fatos também aconteceram naquela época, alguns afogamentos também com alguns turistas, né? Alguns outros assaltos com outras nacionalidades. Então, isso foi uma coisa muito importante. Além disso, a crise que já se avisava que teve o seu pico em 2008, mas a partir de 2007 já houve uma redução. Por conta da crise na Europa também, né? A crise na Europa já começou um pouco antes, né? Sim. A quebra dos bancos, do Lehman Brothers, que aconteceu em 2008, e aquela grande crise que aconteceu mundialmente, ela já vinha dando sinais um pouco antes. E naquele momento, as operadoras de turismo estavam com aversão a risco para contratar fretamentos futuros. O que é o voo fretado?
é uma empresa freta e assume o risco do voo completo. Se ela vender, ela tem um grande resultado. Se ela não vender, ela arca com esse prejuízo. E com um ponto de equilíbrio sempre muito alto, né? Então, as operadoras que faziam essas operações há algum tempo, já finais de 2006, 2007, já mostravam tem um perfil mais conservador de prestigiar aqueles destinos mais próximos que tinham um risco menor. E os destinos de longa distância, como era o caso dos destinos do Brasil, ficaram em segundo plano. E outros fatores também, fatores cambiais. Houve também, numa transição governamental naquela época, um não cumprimento de Insegurança jurídica, na verdade, né? Mas eu digo assim, não cumpriram acordos que foram firmados anteriormente de campanhas promocionais na sim. origem dos seus destinos. Para vender o destino lá. Ou seja, no governo anterior, firmou-se o acordo que faria-se uma campanha no certo valor e depois, quando houve o novo governo, não se cumpriu. E a operadora teve que arcar, algumas operadoras tiveram que arcar com esse custo de fazer a campanha sozinha, que na captação do voo tinha havido compromisso. Então, houve esse desgaste também. Então, foram vários fatores que fez com que essa demanda diminuísse bruscamente. E a crise de 2008 foi a pá de cal, né? Inclusive nos vários investimentos estrangeiros, imobiliários, que vinham se anunciando naquela época. Foram anunciados muitos resorts, né? Muita coisa ficou... Que vieram para cá algumas personalidades mundiais, tipo David Beckham, aquele ator que fez Zorro, esqueci o nome, Antônio Bandeiras, por aí outros, né? Ronaldo Fenômeno, vieram vários para cá e depois não deu nada, né? Houve essa crise de 2008 e aí, a partir de então, o turismo do Rio Grande do Norte ficou muito concentrado com o turista brasileiro e o turismo internacional muito concentrado com os turistas da América Latina, principalmente da Argentina, que essa realidade ainda continua em proporção menor por conta da crise, mas existe vamos dizer assim, essa necessidade do turismo internacional por novos destinos. Então, está havendo movimento nesse sentido? Você acha que há a possibilidade de crescer a presença estrangeira aqui? Eu acho que essa possibilidade está sempre sobre a mesa, mas o turismo ainda está retomando os efeitos da pandemia. Então, assim, está todo mundo gato escaldado, né? Depois de tudo que passou, né? Quer dizer, a posição hoje é muito mais conservadora com o lançamento de novos destinos, mas que existe a necessidade dos turistas de buscarem produtos novos, isso sempre vai acontecer. Eu sou otimista no ponto em que nós viramos a curva com relação à segurança pública. A gente tem visto nos últimos anos um declínio dos índices de violência que, se Deus quiser, vão se manter em declínio nos próximos anos para que a gente possa ter esse fator contornado, né? Ninguém sai de casa para enfrentar a insegurança, né? De forma nenhuma. Esse é o básico, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Mundo dos Negócios, hoje entrevistando aqui o empresário George Gosson. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje nós estamos conversando aqui com o empresário George Gosson para falar sobre as coisas do turismo, tanto no aspecto particular dele, como dirigente de empresa do turismo, da hotelaria aqui, muito conhecido, como também sob o ponto de vista do negócio brasileiro e local na área do empresariado. O atendimento, a forma de tratamento, as facilidades, as dificuldades, porque neste país nem todos os ambientes são bons, são acolhedores das empresas. Há aqui e ali muita discriminação, muito tratamento diferenciado no mau sentido, e em alguns lugares até são refratários para a presença das empresas. A gente diz sempre o seguinte: quem quer se desenvolver, atrai empresa, atrai negócios e estende tapete vermelho para acolher bem. Nós precisamos fazer com que essa cultura seja dominante aqui, com que o nosso mercado seja receptivo às empresas que vêm de fora, no caso do turismo, seja receptivo aos visitantes que vêm aqui se divertir, conhecer a cidade e deixar os seus recursos aqui,
que, afinal de contas, irrigam e alimentam a nossa economia, gerando emprego, renda e novos negócios. Jorge, a atividade do turismo gera uma cadeia de 52 negócios. Essa cadeia, como é que está hoje? Ela está fragilizada, ela está fortalecida já depois que passou a pandemia? Bem, eu acho que o pior já passou, todos nós sabemos, a retomada ela é muito consistente e ela permite uma previsibilidade de crescimento para os próximos anos, é isso que a gente está vendo. No segmento de lazer, a gente vê uma mudança de comportamento do consumidor, de querer viajar mais, de estar sempre buscando viajar com mais frequência com suas famílias, tanto naquelas origens mais tradicionais aqui para o estado, que são o sudeste do Brasil, centro-oeste e sul, a gente vê mais frequência e mais demanda, mas também o turista regional, parece que as pessoas voltaram a viajar de carro com mais frequência. Então, por exemplo, hoje se você observar Ponta Negra no final de semana, está cheio de gente, mais do que na semana. A gente tem uma sazonalidade agora de final de semana dentro de Natal que não era comum. Então, o pessoal do regional está vindo mais frequentemente. Outra coisa que a gente tem observado é a frequência em eventos, né? Ou seja, pessoas que antes participavam de eventos esporadicamente, eventos, por exemplo, shows como acontece na Arena das Dunas, ou a pessoa viaja para participar de uma maratona, de uma meia maratona, como aconteceu recentemente em a meia maratona do Sol, parece que as pessoas não estão mais deixando a oportunidade de passar e querem ir a todo custo. Então, assim, tudo mostra, está dando bastante certo, no sentido de o produto é colocado, o produto é bem conceituado, é bem concebido, está vendendo, né? E o mais importante, no caso do destino turístico, dos destinos turísticos do Rio Grande do Norte, Natal especificamente, o turista vem e volta satisfeito, né? Quando eu estive lá à frente da coordenação da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pedi para Marcelo Queiroz, eu disse: Marcelo, a gente precisa de números do turismo, que a questão de números é muito pouco. Vamos começar aqui uma pesquisa de demanda turística para saber satisfação do consumidor, caracterizá-lo e como ele está avaliando aqui a maioria dos itens aqui que compõem o produto turístico. E a gente descobriu, ao longo dos vários anos, essa pesquisa já tem mais de 10 anos, acontece frequentemente, que o turista volta satisfeito com a experiência turística dele aqui. Ele volta com mais de 90% de bom e ótimo e mais de 90% com intenção de retorno. Então, assim, não é qualquer produto que consegue isso. Então, assim, nosso produto é bom. Agora tem gargalos. Os gargalos precisam ser trabalhados. Malha aérea, qualificação profissional. Você falou em qualificação profissional, esse é um tema que eu queria falar. Eu converso com muita gente da área empresarial, tanto aqui como na rádio e no dia a dia dos negócios de comunicação, de marketing. Há uma demanda muito forte por mão de obra qualificada. Todos os empresários com quem eu converso reclamam que falta mão de obras em todos os segmentos. Por exemplo, na construção civil, em restaurantes, em bares. Vocês na área de hotelaria, como é que está hoje a oferta de mão de obra? Como é que vocês estão fazendo? Bem, a gente tem começado a sentir agora com a retomada dificuldade com algumas ocupações específicas, né? Então, eu imagino que a tendência daqui para frente, com o que a gente espera que a economia do Brasil continue nessa recuperação e acelerando o crescimento, eu acho que a gente terá mais dificuldade com relação a isso. E aí o grande desafio dos órgãos que fazem a qualificação profissional, o Sistema S e também os governos, juntamente com as empresas, é identificar rapidamente qual é a demanda e tentar formar o mais rápido possível essas pessoas. E as empresas fazerem o seu trabalho internamente, ou seja, dar oportunidade para aquelas pessoas que já estão dentro da empresa de se qualificarem e ocupando os cargos mais importantes. As empresas passaram a vida inteira preparando sua mão de obra. Quem conhece o mercado aqui sabe que durante 30, 40 anos as empresas, por falta de oferta de mão de obra qualificada, ficaram elas próprias formando a sua mão de obra, seus colaboradores, e muitas vezes perderam tempo e dinheiro por conta disso. Não seria papel do Estado, de uma forma geral? Eu penso que tem que ser trabalhado nas duas frentes. Eu não acredito que o Estado vá suprir essa demanda que será necessária ser resolvida no médio prazo. Isso não é uma coisa de longo prazo. Educação básica é coisa de longo prazo, educação
de ensino médio também. Isso o governo precisa melhorar a qualidade da educação. Mas para formar aquela pessoa, o recepcionista, o garçom, o cozinheiro, a camareira, que vai trabalhar para atender o turista na próxima temporada ou na seguinte, as empresas precisam trabalhar isso, precisam se dedicar mais a isso, todos nós precisamos cumprir esse papel. Mas, além disso, precisa trabalhar muito afinado com o Sistema S e com, eventualmente, alguma disponibilidade que haja de investimento público na qualificação profissional, que isso é notadamente mais importante nos novos destinos, né? Ô, George, então, a gente tem uma contradição aí, porque só se fala que no Brasil tem não sei quantos milhões de desempregados, 8 milhões, 9 milhões, números contraditórios. E, ao mesmo tempo, tem uma demanda por contratar mão de obra qualificada que não tem no mercado. Não é um paradoxo? Eu acho que aí começa a ficar evidente a dificuldade que nós temos ao longo de muito tempo com relação à qualidade da educação, né? Isso aí se mostra nesses momentos, né? E isso impacta também na produtividade das empresas. Por quê? Porque você contrata, passa o período de experiência, vê que aquela pessoa não é adequada, então demite, contrata outra, e isso... Perde um tempo, né? Perde-se um tempo, a pessoa perde um tempo também, né? E isso é um ponto que precisa ser melhorado. Mas, assim, com todos estes defeitos que eu estou lhe falando, que a gente conhece isso, voltando ao que eu estava falando um pouco antes, o turista vem e volta satisfeito. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e ficar otimista. O turismo no Rio Grande do Norte tem futuro? Tem futuro. Vai ter oportunidade de negócio para novos negócios, microempresas surgirem, pessoas dedicarem mais tempo a atender esses 52 setores da economia que são impactados. Vão ter mais oportunidades? Vão. Eu acho que eu não tenho dúvida com relação a isso. E estou bastante otimista com o nosso futuro de crescimento sustentável do turismo, principalmente se o Brasil continuar crescendo como nós esperamos, né? Ô, George, Natal era só sal e mar, era o que se ofertava. Mas hoje você já tem algumas alternativas. Você tem, por exemplo, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, que você tem serra que você complementa o destino daqui. Você tem Santa Cruz com a Santa Rita de Cássia, que é a maior estátua católica do mundo, e outros destinos pelo estado afora. Isso tem já impactado na procura para o destino da gente aqui ou não? Bem, a gente não percebe isso no nosso dia a dia, certo? Então, não só no turista que chega aos nossos hotéis, mas também quando a gente conversa com os agentes de viagem nos eventos de turismo. Então, o turismo é boa parte vendido através de intermediários. É o agente de viagem que faz esse papel de fazer uma boa venda, de oferecer um hotel que é adequado àquele perfil de turista, um roteiro, assim, um destino e assim por diante. Quando a gente conversa com um agente de viagem, continua a demanda tradicional. E eu penso que existe um erro estratégico na forma de apresentar novos produtos turísticos para cá. Por quê? Porque nós somos muito fortes no sol e mar, muito tradicionais nisso aí. E me parece que a intenção, quando se fala em segmentação do turismo, é colocar o sol e mar dentro de uma caixa, o turismo cultural dentro de outra caixa, o turismo gastronômico dentro de uma caixa, como se isso não se misturasse. O ideal é integrar tudo, né? Então, o que é que a gente vê? Faz parte da experiência turística a gastronomia? Claro que faz. Você veja, a gente conversa com as pessoas que vieram para cá, amigos nossos lá, quando vem, aquela praia maravilhosa, fiz o passeio de buggy, fui naquele restaurante famoso e comi aquele camarão maravilhoso, né? Então, isso já tá inserido, a gastronomia já faz parte da nossa cultura, já está inserido. Mas outras expressões culturais, não. Antigamente a gente tinha shows folclóricos tradicionais. Tinha os astrais, que né? era muito bacana, né? E esse negócio foi se perdendo com o tempo. Aí tem uma oportunidade? Tem uma oportunidade. Está aberto. O turista quer conhecer? Quer conhecer. O turista quer conhecer nossa história? Quer conhecer. A nossa fortaleza ficou fechada há quanto tempo? A nossa história com relação à Segunda Guerra precisa ser contada. O Museu da Rampa está esperando receber turista há quanto tempo? Então, isso tem oportunidade. Agora, separar em caixa não funciona. É verdade. O Museu da Rampa parece que não vai ser mais nem focado na Segunda Guerra, né? Pois é, eu acho isso... Desviar lá o propósito, né? Isso é um desserviço ao produto turístico, à integração do City Tour, né? A gente sempre conversou com os receptivos que tenha mudado o City Tour por falta de opções em Natal e terminado o City Tour ou em Parnamirim ou em Extremóis, numa estrutura de praia para o turista curtir a praia. Mas o City Tour sempre foi contar a história da cidade, né?
Começa na Fortaleza dos Reis Magos, passa pela Ribeira. A ideia de sair da Fortaleza, passar na Ribeira, apresentar o Potengi, toda a sua história do berço da cidade, a partir do Museu da Rampa fazia todo sentido. Depois continuava a Ribeira, Cidade Alta, descia na Cidade Alta, rodava por ali e continuava com a parte mais moderna da cidade. Essa sempre foi a intenção, mas quando a gente conversa com o pessoal do receptivo, ora, para a dificuldade, quando eu paro lá na Fortaleza dos Reis Magos, tem uma dificuldade de segurança. Frequente os casos de falta de segurança lá, de assalto de turista. É inacessível também, né? Isso precisa ser resolvido, isso não pode acontecer mais. A gente não teve o Museu da Rampa concluído, a gente tem uma dificuldade de parada de ônibus que é frequente, a gente tem escutado frequentemente os receptivos colocado a dificuldade de fazer aquela parada ali no centro da cidade para fazer aquele roteiro turístico com o turista a pé, tem questão de segurança ali também e assim por diante. Então, o City Tour é o básico, precisa ser arrumado, né? Está faltando, então, uma maior participação do poder público na parceria para dar ao turista mais conforto e tranquilidade no seu dia a dia dentro da cidade. Por exemplo, o City Tour, toda a história cultural da cidade pode ser apresentada aí. A pessoa não vai vir só para consumir produto cultural, mas se ele vem a Natal e faz o City Tour, a cultura da cidade é toda apresentada nesse contexto. Aquela pessoa que se interessar mais vai voltar, vai retornar, vai buscar comprar um outro produto e assim por diante, né? Jorge, o tempo foi embora. Para a gente concluir aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse jovem que está nos assistindo aí e que está perguntando a si próprio, o que eu posso fazer pelo meu futuro? O que é que você diria a ele? Bem, eu queria dizer o seguinte, é pé no chão e visando o futuro em que o turismo está realmente inserido nesse futuro. Está inserido em escala global, está inserido no futuro do Brasil e está inserido no futuro do Rio Grande do Norte verdadeiramente. E nós temos um produto que o turista vem e volta satisfeito. E, para mim, esse é o que mais garante a perpetuação dessa atividade e o crescimento de oportunidades nesse segmento. O turismo é uma atividade de sucesso em todo lugar do mundo, né? Porque, sobretudo depois da pandemia, o que a gente quer mesmo é viver. E uma das formas de viver é viajar, é desfrutar das coisas boas da vida. Você falou em gastronomia, em cultura, em paisagens cênicas, em banho de mar, em sol, tudo isso é prazeroso. Muito grato por sua participação aqui conosco, Jorge. Sempre um prazer. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical, Record TV. Uma boa semana para você e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.